Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Que a paz esteja conosco, a alegria, a felicidade, o dever cumprido e que nós sejamos muito felizes. Alguém tem alguma pergunta? Elaine pode perguntar. Boa noite, Araci. Boa noite. Nas obras de André Luiz que eu estou estudando, tem uma passagem, os mentores queriam fazer a separação de uma obsessora da obsediada. E aí eles colocam, o mentor Clarencio coloca assim, que separar a força, a obsessora da obsediada, traria consequências imprevisíveis e até a morte do corpo. E aí eu queria saber como que um médium ele consegue ter esse discernimento de quando ele pode fazer essa separação do obsessor do obsediado. É um trabalho de obsessão comum, ok? É uma obsessão que, às vezes, nós nascemos com ela é tão complexa, tão vinculada a nós, tão ligada a nós, anos e anos, às vezes vem de outras vidas, de outras experiências, renasce muito próxima, há um envolvimento nas nossas células, na nossa mente. É um processo que precisa ser lento e devagar, para que a entidade ela se afaste de uma maneira calma, tranquila e perceba a sua realidade. Às vezes, requer várias e várias incorporações de esclarecimento. A primeira entidade esclarece, mas ela não se livra daquela pessoa, porque o ódio, a raiva está muito arraigado. São fluidos tenazes, forte. Arrancar força, vamos dizer assim, vamos arrancar, ela se torna complicada. São casos raríssimos, mas existem. Não é uma obsessão comum, tá? Não é uma obsessão dos espíritos de rua, de calçada, até o nosso obsessor familiar, que vai, que volta, que anda, que passeia, que saracoteia. Esse não. Ele está junto, ele não solta a sua presa. É uma simbiose. Aí, neste caso, a simbiose vai exigir muito mais atendimento para podermos libertar a criatura. Nesse sentido. Ficamos Entendi. entendidos? Sim, ficamos. Poderia estar uma ligação pelo coronário, por exemplo, um caso de obsessão desse? Totalmente. A obsessão, aonde que as primeiras raízes da obsessão vêm junto de nós? Ela vem pelo genésico. As primeiras irradiações são no genésico. Ali, já o obsessor faz com que os movimentos das energias sexuais, então ele começa a trabalhar ali, um desvio da mente. Depois ele passa para o esplênico, e já vai intoxicando todo o nosso intestino, e aí ele chega no estômago. Aí ele já domina o estômago, já domina toda essa sensibilidade de receber, retirar, vai no cardíaco, ele domina as emoções. Já domina as emoções da criatura. Quando chega no laríngeo, ele já está tentando dominar a voz, dominar a fala, dominar o que ela está falando. E assim vai na mente, o frontal. Aí ele já está dominando o frontal. O que ela pensa, ele que manda, ele que faz. E quando chega aqui, a obsessão está finalizada. Ele conseguiu êxito. Todo médium, quando a obsessão chega aqui, ó, que ele sente dor na moleira, é hora de procurar um terceiro. É hora de procurar um terceiro, porque ele não conseguiu
a sua própria libertação. O médium, quando ele sente de maneira exagerada essa dor no coronário, deve procurar recurso, deve procurar uma amiga, um companheiro, um dirigente, alguém que possa orar para nos ajudar a libertar do fluido, desmagnetizar e soltar todos os fios que nos são colocados. A obsessão, ela chega em todos os centros de força. Se houver uma dominação sexual, esse espírito se contenta porque ele dominou sexualmente aquela pessoa. Faz com que ela faça tudo o que ele quer. E assim por diante. Cada processo, por exemplo, no cardíaco, a obsessão neutraliza as emoções boas, neutraliza a bondade, a misericórdia, a ternura, e vai nos dando uma posição amarga de sentimento. Porque o fluido do amargor do sentimento faz com que nós sejamos amargurados, infelizes. Nós não temos para doar. Todo o conhecimento dos centros de força e como elaborar e como limpar é fundamental na vida da mediunidade. É muito importante. Entendi. Muito obrigada, Araci. E Ok. se eu puder fazer mais uma pergunta sobre um livro que eu li, nesse livro é o relato de um espírito, de uma mulher, que ela se metia muito com a vida alheia, enquanto encarnada, fazia fofocas, intrigas e tudo mais. Quando ela desencarnou, ela se viu numa perturbação assim extremamente forte e ela voltou para a casa dela, achando, não sabia que havia desencarnado, e ali ela tentou continuar com esse mesmo hábito da fofoca, da intriga. Um membro da casa saiu para ir até um bar e ela resolveu acompanhá-lo. E nesse caminho, quando ela saiu de dentro desse lar, ela foi sequestrada por espíritos de Isso. ordens inferiores e a levaram para um lugar que ela relata, um cubículo muito horroroso, e ali colocaram uma mordaça nela e disseram, né, de tudo que ela fazia antes, então por isso ela estaria sendo julgada nesse local do umbral e estaria com a mordaça. E depois ela foi colocada para executar trabalhos dentro de lares para ver a desavença e tudo mais, que senão ela apanharia, e ela chegou a apanhar. E a minha pergunta é, esses espíritos de ordem inferior, eles conseguiriam sequestrar um espírito que não fossem da mesma escala deles, ou eles nem conseguiriam enxergar caso fosse um espírito mais elevado e estivesse em alguma missão? E também, eles plasmam também nesse lugar, por exemplo, o chicote, isso é plasmado? Sim. Os espíritos inferiores como superiores podem plasmar qualquer desejo. A diferença é a densidade do fluido. Um espírito bom, esse fluido é leve, ele pode plasmar algo translúcido, bonito e transparente. Um espírito mau, quanto mais denso, maior é a densidade dessa ferramenta. Maior é a densidade, quer de um chicote, quer de um martelo, quer de qualquer material de guerra, de briga, de qualquer situação. Porque isso é o fluido cósmico, é o fluido ambiental, é o fluido do pensamento, é o fluido do desejo. Então, ele colhe este fluido e eu faço. Por isso que eles podem bater, podem machucar, podem amarrar, pode amarrar uma pessoa, pode amarrar o pé, pode amarrar as mãos, pode amarrar normalmente ou pode fazer, porque eles são capazes de manipular.
Nessa ordem que você falou, é muito comum. As pessoas que elas se ocupam de falar mal dos outros, se preocupam com a vida alheia, se preocupam em tudo, menos consigo mesmo. Ao desencarnar, esse espírito está preso nessa densidade fluídica. E do ódio, da fala, da conversa, aonde ela se intrometeu, aonde ela causou dor, aonde ela causou sofrimento, misérias, destruições, queda, porque um simples fato da maldade pode gerar sem precedente uma dor. Uma mentira, ela pode ir longe causar um dano muito grande, até que a situação seja resolvida. E essa quantidade de espíritos que se preocupam com a vida dos outros é muito comum. É muito comum. Eles se punem entre eles. Entre eles mesmo, eles se punem. É muito comum as pessoas falarem assim, não, ela me paga, ela vai me pagar, eu vou bater, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É muito comum as pessoas terem esse desejo, né? Eu te pico, eu te torço, eu faço isso, eu faço aquilo. Após a morte, ele continua a ser o que ele é. A diferença é que as duas pessoas estão mortas. Ela estava morta e as pessoas com quem ela prejudicou, que também era muito parecida com ela, porque não houve perdão e essa pessoa também não saiu da vida dela. Ficaram trocando farpas. Ela caiu na própria rede, na rede desses espíritos, e eles podem criar, sim. Por isso que o médium, ele deve orar muito, cuidar de si, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, para que todos nós sejamos auxiliados. Esses espíritos fofoqueiros, eles podem renascer como estar na nossa casa, no bairro, na região, são moradores antigos dali. O médium tem que estar atento às informações exageradas. Tudo que sai da ética, da moral, dos deveres, da responsabilidade e que aparece como erro, nós devemos tomar cuidado, sim. Estarmos atentos, mas isso é um processo natural. O que o livro descreveu é muito natural. Por essa razão, nós estamos sempre atentos no trabalho de recolhimento dos espíritos na nossa casa, bravos, revoltados, briguentos, mentirosos, ladrões, bandidos, desocupados, preguiçosos. Essa gama de formas mentais acionada pelos espíritos, nós devemos retirar. É isso que é a consolação. É isso que se chama consolar, aliviar. Nós consolamos o nosso lar e aliviamos as almas inferiorizadas. Isso é espiritismo. Porque o espiritismo, ele não só fala, as almas sofrem e são penalizadas e ficam... Não, o espiritismo tem solução. O que eu vou fazer com as almas umbralinas? O que eu vou fazer com as almas chorosas? O que eu vou fazer com as almas que se preocupam em ficar na maledicência, ou no erro, ou na impostura? O que acontece? Nós temos solução. É isso que é a beleza da doutrina. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos a grandiosidade da vida espiritual. Posso mudar a minha casa, eu posso mudar o padrão moral da minha família. Não que vai ser uma coisa assim, eu já consegui. Não, eu vou levar 1 ano, 2, 3, 4, 5, depende da envergadura do médium, né? Envergadura, eu digo responsabilidade, aquele que pega para fazer, né? Eu vou tirar os espíritos brincalhão, rezo 1 dia, 2, 3, rezo 1 ano, rezo, até que eu dou conta. É isso que eu chamo envergadura do médium. Não aquela, eu fiz uma prece, não sou... Isso não existe. E isso não é postura de espírito. Eu já rezei. Não, tenta.
Continua, use força, continua, faz de novo, descansa no sábado e no domingo e começa na segunda-feira de novo, até você conseguir. Que nós conseguimos sim. Com certeza absoluta, nós conseguimos mudar a nossa família. Pode ter certeza nisso que eu estou falando. Se o médium tiver boa vontade, coragem, abnegação, luta e trabalho, ele traz para o seu lar, para a sua família, a paz. Com certeza. Certo, Elaine? Certo, muito obrigada. Inclusive, isso que você disse da oração foi dito lá também, porque quando ela voltou, ela tentou entrar na casa de algumas vizinhas e ela conseguiu. E na de uma, porque fazia a prece diária, ela não conseguiu e ela relata que sentiu um choque muito violento ao se aproximar dessa casa. E era assim, uma coisa que foi relatado também é que uma doutrinadora de um centro espírita conseguiu mudá-la assim rapidamente. E aí eu lembrei que você diz que a gente leva anos e não consegue mudar um ser humano encarnado. E em alguns minutos, uma doutrinadora conseguiu transformá-la e socorrê-la, mudou completamente o que ela era antes. Isso é apaixonante. Eu sou apaixonada pela doutrina, apaixonada pela mediunidade, pelo efeito que ela tem. O médium que tiver um conhecimento, ele incorpora qualquer entidade. Pode ser do umbral, pode ser feia, bonita, pode ser mascarada, pode ser o que ela quiser. O que o médium tem é a segurança, a certeza no que ele vai fazer e que ele pode desmagnetizar todas aquelas ideias, aqueles pensamentos. E o doutrinador, ele tem uma característica que, enquanto ele fala com a entidade, ela ouve ele, o médium, com a sua equipe de trabalho, vai fazendo todo o processo de autolimpeza. 99% é do médium. Olha, 99% é do médium. Se uma entidade dessa incorpora no médium, simplesmente incorpora, e esse médium fica inútil, parado, sem movimentar um fluido, o doutrinador vai levar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora e o espírito vai embora. Toda doutrinação sem efeito, a responsabilidade é do médium. O médium é culpado e não o doutrinador. Porque quem está fazendo a troca fluídica no espírito é o médium. O doutrinador é uma apêndice. Se caso você precisar de mais fluido, ele te dá fluido. Ele ajuda, ele chama as equipes, mas quem faz essa mudança, a elaboração, a transformação fluídica do espírito é o médium. Isso é muito interessante. É muito bom você ter comentado isso. Porque nós, dirigentes antigos, nós sabemos que chega um médium novato, tá, sem experiência, sem estudo, ele incorpora um espírito e ele fica ali. E ele fica. E se o espírito fala assim, eu não vou embora, o médium fica estatalado, acha que o espírito nunca mais vai embora. É o médium. Se o espírito quiser levantar da cadeira, quem levanta é o médium. Se o espírito falar assim, eu vou naquele canto, eu vou embora, e o médium levantar junto com ele, é o médium. É a educação mediúnica. É a educação mediúnica. É isso que se chama educação mediúnica. Porque o médium, para receber um espírito,
Ele pode estar calmamente, tranquilo, sentado, e não importa a característica do espírito. O médium pode ver o espírito saracoteando, pulando, xingando, maltratando, falando besteira, nome feio, xingando o doutrinador, xingando o médium, xingando a casa espírita, xingando Deus e o mundo. Porque ele não gosta daquele lugar, ele não quer aquele lugar, por isso, por aquilo. Só que o médium educado, ele não passa isso, ele começa a tomar medidas. Medida. Então, ele vai chamando a equipe protetora dele, vai chamando, porque esse espírito que chega se achando, ele vem com uma falange. Ele não chega sozinho. Ele é esperto, inteligente, então ele chega, faz aquele alvoroço, ele se acha, porque ninguém pode comigo, mas ele já tem uma falange. Ele está confiando na equipe dele. Nessa estrutura, o médium e o dirigente toma-se toda medida de guarda. Entra toda a equipe de trabalho, quer do dirigente, quer da casa espírita, quer do médium, para conter os espíritos, contê-lo. No momento em que o médium fala, você vai ficar quieto e você vai ouvir o doutrinador. Ele vai dizer, não, eu não quero. O médium fala, fica quieto, escuta. Fica quieto, escuta. Porque quem domina é o médium. A ascendência moral é do médium. Agora, o médium, que ele não estuda, ele não se prepara, ele não tem conhecimento. O espírito fala esse tipo de coisa e ele fica com medo. E no momento em que ele ficar com medo, o espírito já tomou conta. Já fica lá o tempo que ele quer, já fala um monte de besteira. A educação mediúnica é isso: conhecimento, estudo, sabedoria, saber como lidar com o espírito, como lidar. Quer dizer, nós temos a escala espírita e nós sabemos que dentro dessa escala espírita, nós temos aí na terceira grande ordem todos aqueles espíritos. Brincalhões, zombeteiros, espíritos que usam máscara, espíritos que aparecem de toda forma. Se um espírito chegar para você e falar assim, olha, eu sou o espírito de luz, olha meu sapatinho dourado, e falar para você assim, olha como eu sou dourada, é uma fantasia, gente, é uma fantasia, porque o sapatinho dourado dele é de lantejola. Então, à medida que ele mexe, o sapatinho brilha, entendeu? A hora que ele mexe, assim, aquilo brilha. O espírito, porque o brilho é da alma, ele reflete. O brilho do espírito, ele reflete. E de ordem geral, os espíritos bons, eles mudam a roupagem. Nós já estudamos isso. Eles se escondem. Eles vêm dentro de uma simplicidade, de uma humildade. Eles não vêm para se aparecer esse luminoso. Quando chegar um espírito de você e começar a mostrar que ele tem brilho, que ele tem pedra, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem isso, você pode ter certeza que ele não tem brilho nenhum. Ele arrumou uma fantasia de carnaval e vai ali no meio daquelas pessoas simples. Se o médium incorpora um espírito desse, o médium vai dizer, ó, chega, pega para ele, tchum, arranca as pedrinhas dele, arranca, tchum, tchum, acabou, acabou na hora, acabou a fantasia. Porque o médium desmagnetiza a ideia dele e ele vira o que ele é. Isso é muito interessante. A hidroplastia também. Um espírito pode vir com uma aparência de que é muito bonita. É falsa, é hipócrita, tem uma aparência de beleza, uma aparência bonita. E aí esse espírito começa a falar um monte de coisa que não condiz com a moral, com a ética, com os valores. Aí o médium pode pedir assim, ó, apareça quem você é. Pronto! Na hora, aquele disfarce.
todo aquele make, tudo aquilo que passou no rosto, assim, aquilo derrete. E o espírito vai ver o que ele é. E ele se assusta, às vezes, com a própria feiura. Nunca imaginou que ele estivesse numa situação tão horrível, tão feia. Roupas, cabelos, lantejoula, sapatinho, essas roupas que o espírito quer pôr, vermelha, preta. Você pode dissolver tudo isso e trazer o espírito à sua própria realidade. Essa fantasia que são usada pelos espíritos, você simplesmente solve. Porque quando o espírito passa a ser ele mesmo, ele vê quem ele é, aí o espírito toma a realidade dele, o karma, a sua situação, como ele está. Enquanto ele está dentro da fantasia, ele se acha, ele vive o mundo irreal do espírito, porque ele está fantasiado, está com seus brilhos, está com aparência. Mas existe uma diferença muito grande de um espírito trabalhador. O espírito trabalhador, ele pode vir com algumas roupagens para identificá-lo. Então, não confundamos as coisas. Existe um que são brincalhões, zombeteiros e que nada tem de bom. E tem uns que vêm com uma roupagem mais simples, mas vêm para o trabalho, vêm para trabalhar. Eles usam essa camuflagem de vidas passadas, marcadas no seu perispírito, a época em que ele foi guerreiro, que ele foi romano, que ele foi negro, que ele foi um oriental. Nós podemos usar, ao retornar à Terra, a aparência que desejamos. Eu posso vir com essa minha aparência agora. Mas se eu vivi em Portugal, eu posso usar a minha aparência quando eu estive lá, minha última reencarnação em Portugal, no Rio Grande do Sul, no meio dos índios. Eu posso usar a roupagem porque está gravado comigo. Eu tenho, no meu arquivo mental, na minha memória, aquilo que fui. Posso trazer imediatamente à minha memória a minha roupagem. Da mesma forma, quando nós lembramos da nossa infância, dos nossos cabelos, como que era, do nosso vestidinho, do nosso sapatinho de infância. O espírito, a hora que ele lembra, ele plasma aquela ideia, aquilo que ele é, porque já está dentro dele. Não é uma fantasia, é uma realidade da alma. Isso é muito importante, nós médios, sabermos, e que a incorporação é um dos efeitos belíssimos da doutrina espírita. Quer para um conselho, quer para uma ajuda, quer para o socorro dos espíritos. Isto é fantástico. Eu sou apaixonada pelo efeito que eu vejo na educação dos espíritos. Como que eles se educam, como que eles se transformam. Um médium que ele trabalha na incorporação, ele sabe disso. Que aquela entidade está nervosa, está brava, está irritada, está brava com o mundo. E é o nosso fluido, o fluido do doutrinador, vai a pacificando, vai acalmando, vai tirando todo aquele mal-estar. E após aquela doutrinação, muitas vezes, ele entra num sono de reparação, é socorrido nas escolas espirituais, aonde quer que seja. Essa é a importância da autolimpeza fluídica dos espíritos. Foi muito boa a sua colocação, é interessante, porque nós estudando, lendo algumas obras, nós entendemos isso dentro da incorporação, dentro do trabalho socorrista. Muitos médiuns, durante a noite, eles vão trabalhar. Muitos médiuns vão trabalhar durante a noite. À noite, vão fazer o trabalho socorrista necessário para a continuidade da tarefa. Muitos médiuns
trabalham durante a noite. Descansa um pouquinho, acorda um pouquinho cansado, tem que orar depois para se recuperar. Quem mais queria falar? Franciele? Boa noite, Araci. Boa Araci, noite. eu queria tirar uma dúvida. Sim. Eu estou passando por uns problemas assim complicados, sabe? Essa noite eu tive visita aqui em casa. Não me fez nenhum mal, mas eu fiquei bem assim preocupada, porque eu sentia que era a presença do meu protetor e ao mesmo tempo outros, né? Isso me deixou chateada, porque eu frequento o centro e daí eu saí de lá ontem à tarde, já quase à noitinha, e lá eu não tive um tempo para receber os meus protetor, nem fazer um trabalho assim, porque eu cheguei já atrasada e não peguei a aula completa. Então, não teve aquela concentração total. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tive essas visitas, né? Daí falou assim, na minha mente, falava para mim parar de frequentar lá. E eu falei, eu não vou parar. Comigo, eu falava para ele, não vou parar, não vou. E aí eu queria uma explicação a respeito disso. E o que que eu posso fazer? Se eu preciso fazer uma limpeza na minha casa, se é algum Ó, obsessor que isso está me tirando. veja bem, Franciele, nós temos várias situações, tá? Esse mesmo espírito que não quer que você frequente é o mesmo espírito que te leva a te atrasar, a você chegar tarde, a você não se concentrar, entendeu? Ele faz um trabalho progressivo, ele faz um trabalho organizado, impede o teu horário, impede de você ir, impede de você concentrar, impede de você trabalhar. Por quê? Porque se você continuar indo ao centro e concentrada, você tira ele. O que ele faz? Ele tem que te perturbar, te atrapalhar para você não chegar nele. É só isso que aconteceu. Quando nós temos determinados impedimentos, nós devemos estar atentos. No seu caso, é um espírito adversário seu, que ele não quer ser doutrinado. Por essa razão, ele aí se faz presente. Mas o seu protetor, pelo que eu vi, está do seu lado. Próxima vez que você for ao centro, peça ao seu protetor que ele não impeça. Manda ele ficar sentadinho, te esperando lá no centro, bem bonitinho, que você vai lá. Se ele voltar aí, você vai chamar o seu índio, seu preto velho, seu caboclo, seu benfeitor, e pedir que no dia que você for no centro, ele vai ficar lá e você vai receber. Quando você for ao centro, você se prepara e fala aos seus protetores: pode trazer fulano que eu deixei sentadinho aqui no banco, que agora ele vai falar comigo. Quem dá essa ordem de ir, voltar, levar, trazer, ficar quietinho, sentado, bonitinho, ouvir, é o médium. Faça isso, Franciele, que vai dar tudo certo. Tá Certo? bom, então, Maraci. Muito obrigada, viu? Vou fazer. Tá, ok. Respire profundamente. Eleva a tua alma. Suba. Deixe-te a leveza, vai se libertando do seu corpo físico e busque as alturas. Vamos sair na estratosfera. Vamos buscar a beleza do universo. Esse imenso universo que nós ainda temos para caminhar, aprender e evoluir. Estamos aqui num planeta pequenininho, de mundo de provas e de expiações, na nossa evolução. Deus, nosso Pai, fazei, ó Senhor, com que eu possa te compreender, ainda com a minha inteligência pequena, mas me deixe crescer. Eu quero te compreender, eu quero te amar, Pai.
Eu quero viver as leis soberanas, imutáveis, Senhor. Não me deixe me perder. Não me deixe cair. Não me deixe confundir. Não me deixe errar. Permita-me, Pai amado, que os espíritos superiores, a grandiosidade das almas generosas, consoladoras e benfeitoras, venham até a mim. Venham para me ajudar. Venham para me socorrer. Venham para me acalentar. Como eu peço as energias solares dos espíritos superiores, as energias, Senhor, planetárias, as energias telúricas. Rogo-te, Senhor, neste momento, pelos elementares, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino dos homens. E rogo ao grande Mestre Jesus, para que neste momento o seu amor nos toque. E eu peço, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse foco de luz e recaia, Senhor, na bacia da consolação. Caia no nosso grande laboratório de regeneração. Caia, Senhor, em toda a bacia da redenção. E todos, Senhor, neste momento, abram, Senhor, essas esferas. Abram esse local, este ambiente de luz, para que os espíritos, todos eles, que se aglomeram ao meu redor, que vêm em busca do alívio e do reconforto. Peço, Senhor, por toda a minha equipe de trabalho. Peço pelos meus ancestrais. Peço pelos meus amigos, companheiros, pelos meus familiares e entes queridos. Peço que venham, Senhor, que venham me auxiliar. E de alma enternecida eu rogo, Senhor, que venha meus pretos velhos, que venha meus índios, que venha meus caboclos, Senhor, que venham os líderes religiosos por onde passei, por aqueles que venceram a si mesmo e construíram um mundo melhor. Rogo carinhosamente a Kardec, rogo a Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, toda a equipe franciscana, que venha até a mim, Senhor, com esses raios de amor e luz, e me permita, neste momento, eu peço, Senhor, para trazer para este grande laboratório as almas sofredoras, Senhor, todos os espíritos sofredores, doentes, cansados, fatigados, revoltados, todos aqueles que guardam a mágoa, a dor, o sofrimento, que trazem, Senhor, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor. Permita-me, Senhor, que neste momento toda a minha equipe de trabalho, todos os meus protetores, vão passando, Senhor, por todos os meus filhos e traga todas essas entidades perturbadoras que perturbam na aula, no estudo, que perturbam as suas atividades, que perturbam o seu crescimento sereno e calmo, que vai trazendo todas essas entidades revoltadas com a prece, revoltadas com o evangelho, revoltada com os ensinos religiosos, revoltada, Senhor, com tudo o aprendizado. Traga, Senhor, os revoltosos, traga os briguentos, traga os infelizes, traga todos eles que não querem trabalhar, traga todos esses espíritos preguiçosos,
desocupados, vazios, inúteis, que se aglomeram na minha casa, que se aglomeram nas minhas atividades, que vêm até a mim, Senhor. E eu sei, Pai amado, que posso socorrer. Peço a interferência da minha equipe de trabalho, para que vai trazendo todos esses espíritos e todos os elementares comecem, Senhor, a trabalhar em profusão. O reino vegetal, o reino animal, todo mundo trabalhando, trazendo as essências das ervas, das flores. Vamos trabalhar, vamos limpar, vamos desintegrar, vamos solver, vamos desmagnetizar, vamos derreter, vamos destruir todas as fontes do mal. Aonde tiver uma fonte de energia negativa, eu rogo a minha equipe de trabalho que vai solvendo, Senhor. Solva as ideias, desmagnetize, limpe, vai retirando, vai limpando, desmagnetizando e vai dissolvendo. Limpe tudo isso. Limpe a minha casa, limpe o meu destino, limpe o meu trabalho, limpe tudo que me pertence. Peço, Senhor, neste momento, que a minha equipe de trabalho passe em todos os meus afazeres, passe no seu trabalho, passe se você é médico, se você é dentista, passe no seu labor, passe na sua marcenaria, passe na sua horta, passe no seu jardim, passe naquilo que é seu, que é compromisso, que você precisa acertar. Vai trabalhando nas suas maquinários, vai orando nos seus maquinários, vai orando nas suas serrarias, vai orando no seu sítio e vai pedindo que tudo aquilo que é seu, que é compromisso seu, que sejam trazidos para os seus laboratórios, para os nossos laboratórios. Todos esses espíritos, todos os espíritos, e vai trazendo, e vai entrando com a sua equipe de trabalho, e vai trazendo todos eles, vai colocando nas nossas bacias de regeneração, nossos grandes trabalhos, e vamos desintegrando, queimando, solvendo as ideias de roubo, todas as ideias de roubo, de bandidagem, de preguiça, de ociosidade, que vai sendo limpo e esterilizado aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, que nós somos responsáveis, que está no nosso nome. Tudo que está no teu nome, você é responsável pelo seu sítio, pelo seu terreno, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua bicicleta, pela sua máquina, enfim, por tudo que é seu, pelos seus filhos, que também estão no seu nome. Pede neste momento que este compromisso, toda a sua equipe de trabalho, vai limpando, esterilizando, passe no seu jardim, passe no seu pomar, passe nas suas lavouras, passe em tudo que você produz, passe na doutrina dos espíritos e peça pelos inimigos da doutrina, inimigos da mediunidade, inimigos do estudo, inimigos do aprendizado, inimigos do nosso evangelho, inimigos do nosso caminhar, que eles sejam trazidos para o nosso laboratório e desintegre toda a ideia contrária
a ideia de rivalidade, a ideia de destruição, para destruir a mediunidade, para destruir a luz, para destruir a esperança. E neste momento, Pai amado, que tudo isso seja queimado, esterilizado a 1000 graus Celsius, que queime, Senhor, as ideias, pensamentos, que queime a maldade como se queima bombril, queima, Senhor, tudo isso, toda essa energia negativa, escura, que ela seja, Senhor, dissolvida em alta temperatura, para que volte ao padrão original do Criador. Todas as partículas, sob pressão, elas explodem. Quanto maior a pressão, mais rapidamente voltam ao elementar da onde foram geradas. Então, limpe, esterilize, retire a sujeira, passe nos seus papéis, passe nos seus documentos, passe no seu imposto de renda, passe na sua dificuldade, passe no seu maior problema e traga a sua maior dificuldade, seu maior problema. E quem solve as trevas, solve o eco, solve a mentira. Tudo que está no seu nome a ti pertence. Façais o melhor por ti. E neste momento, desagregando todos os fluidos mentais, nós trazemos as águas puras e cristalinas, água dos aquíferos, água do mar, água da chuva, água do sereno. E que neste momento, esta água recaia sobre o nosso lar, recaia sobre nossos filhos, recaia nos nossos grandes laboratórios, recaia sobre as nossas bacias, e que esta água vai lavando, limpando, esterilizando, tirando todo o nervoso, tirando a angústia, tirando a depressão, retirando a ansiedade. E vamos colocando os fluidos curadores. Vai buscando nesta água todo um fluido doce, um fluido calmante das ervas medicinais, das flores, dos frutos, das sementes, dos minerais, do ferro, do potássio, do cálcio, todo o elemento necessário para recompor todo o elemento matéria, para recompor o corpo físico, para recompor o perispírito, absorvendo toda a energia celeste. Traga a energia de Deus como um farol. Essa luminosidade para a tua casa, para os teus deveres, para todos os seus laboratórios, para todas as colônias espirituais, deixando esses raios de amor cair sobre todos eles. E neste momento,
de alma enternecida, eu rogo-te, Senhor, permissão para socorrer todos os espíritos, para as escolas espirituais. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que leve todos os espíritos para as colônias, hospitais, prontos socorros e educandários, para que todos encontrem resposta para o amparo que vieram buscar, para a consolação, Senhor. Rogo neste momento a mãe menininha do graduar, para que ela venha com a sua força redentora e ajude os seus médiuns, ajude os seus trabalhadores, ajude os seus emissários, que abra esse portal de amor e luz para levá-lo às escolas, aos hospitais, aos prontos-socorros, aos educandários, para que a mediunidade não seja falida e nem perdida na sua grandiosidade. Rogo a Pai João de Aruanda, para que neste momento, com toda a sua equipe de trabalho, possa recolher todos os médiuns, todos os trabalhadores que vão sendo auxiliados e amparados. Não os deixei falir, não os deixei cair, mas levá-los, Senhor, aos seus cumprimentos, das suas tarefas, daquilo que vieram realizar sobre a terra. Rogo neste momento por todos os grandes religiosos, Senhor, pelo catolicismo, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos, por todos eles, Senhor, que venham os seus líderes religiosos e os leve para as colônias, para os parques de evangelização, aos prontos socorros educandários. Fazei com que todos eles não sejam falidos e nem perdidos, mas que encontrem resposta, Senhor, na fé, na esperança e na caridade. Rogo carinhosamente a Allan Kardec, a Bezerra, Eurípides e todos os consoladores, para que neste momento venha socorro de todos os espíritas. Derramai sobre eles a consolação. Não deixai os médiuns falirem. Não deixe-os se perderem. Não deixeis, Senhor, que o orgulho e a vaidade os afaste do caminho do bem. Bons espíritos, vós que protegei a doutrina, que protegei os médicos, amparai os dirigentes, os expositores, evangelizadores, amparai os trabalhadores da última hora, dai-lhe a luz necessária, que este fardo de luz e de esperança toque, Senhor, todos os espíritas. Recolhei os falidos, os caídos, combalidos, por aqueles que não cumpriram as suas missões. Que a vossa infinita misericórdia recaia, Senhor, sobre todos nós espíritas. Fazei de nós fortes, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. Dai-nos a paz, dai-nos a alegria, dai-nos a esperança, dai-nos, Senhor, a felicidade do dever cumprido. Amparai-nos, Senhor, agora e sempre. E agradecemos, Pai amado, por tudo o que nos deste até o dia de hoje. Por todo o amparo, Senhor, que recebemos de Ti. E vos agradecemos, Senhor, por ter nos criado um dia e de estarmos aqui até agora onde chegamos. Fazei, Senhor, que possamos olhar mais para as estrelas e compreender melhor o nosso destino. Fazei-nos, Senhor, cada dia que passar, melhores do que ontem.
Abençoa, Senhor, a todos nós, nosso grande Mestre Jesus e todos os consoladores. Nosso profundo agradecimento. Até outro dia, até outra hora, quando aqui estaremos novamente a te rogar-te, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que a sua paz nos envolva agora e sempre. Nós encerramos nossas atividades espirituais. Obrigado, Senhor. Que a paz esteja conosco. Que assim seja.